pessoal, sejam bem-vindos à 10ª aula da Oficina Teatral. Eu sou o instrutor Jonathan Coelho. Estou com vocês nessa jornada. Bom, pessoal, assim, agora a nossa discussão vai se pautar em cima dos jogos teatrais, principalmente de improvisação, e eu vou falar um pouquinho do clown. Também vou trazer uma atividade prática para vocês nessa videoaula. Essa videoaula vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, vou falar sobre o que vocês têm que analisar em relação aos jogos, principalmente, qual a importância dos jogos. Vou destacar algumas coisas que eu não falei sobre jogos. E, na sequência, na segunda parte, vou tentar trabalhar com vocês algumas dinâmicas, né? Passar para vocês, instruir vocês aí a fazer um trabalho diferenciado, em que vocês consigam executar alguma coisa em casa, né? Porque o teatro é experimentação. Então, assim, existem vários conceitos que se pode pensar em relação ao teatro. Vocês podem buscar o teatro, principalmente a questão da improvisação. Tem autores diferentes, né, que trabalham teatro. Eu já citei o Augusto Boal, né, que também tem vários jogos. Mas aqui eu vou destacar um pouquinho do trabalho da Viola Spolin. Né? Essa autora eu não falei muito dela, mas ela desenvolveu um trabalho muito bacana aí sobre estudo, né, uma pesquisa que ela fez sobre jogos de improvisação, jogos teatrais, para levar até mesmo para a escola, para a sala de aula. E qual que é a visão dela? O que ela pensa, né, quando ela é a importância, né, de repente, dos jogos na formação humana, basicamente. Então, assim, qual é uma visão da Viola Spolin de acordo assim com o ato de improvisar em relação aos jogos, né? O que ela destaca, né? Se vocês forem dar uma olhada no livro, né, eu vou trazer aqui de forma resumida para vocês, nas minhas palavras, no que ela resumiu essa ideia de improvisação. Ela resumiu a ideia de improvisação assim, que a improvisação nada mais é do que uma experimentação, né, uma imersão, no caso você ir com tudo, né, experimentar mesmo aquilo, em todos os níveis, seja o nível físico, intelectual, né, até mesmo cognitivo. Então, assim, ela destaca muito essa questão de que tem que haver uma certa entrega, né, uma certa entrega para conseguir, de fato, absorver tudo que o jogo tem a oferecer. Então, assim, você tem que, nas palavras, né, que ela destaca muito no livro, você tem que mergulhar no espaço que está acontecendo no jogo. Você vai ter que experimentar realmente aquele ambiente, aquele espaço, aquele lugar onde está acontecendo o jogo. Você tem que estar receptivo, aberto para aquele espaço, se conectar com esse espaço, com as pessoas que estão ali, com o jogo, a ponto de você conseguir aproveitar tudo que tem a ser oferecido o jogo teatral. Então, assim, a primeira palavra que eu, né, já mais ou menos destaquei com vocês nisso aí tudo é o fato da entrega. O que seria, tanto se fala no teatro da entrega. Muitos diretores teatrais, em todos os lugares que vocês forem pesquisar, né, sobre o teatro, alguém vai falar sobre a entrega. Vai falar assim, o ator tem que se entregar. O ator tem que ter entrega ao papel, ao que ele está fazendo. O que é essa entrega? Essa entrega é um se auto-permitir, né? Eu digo assim nesse sentido, é um auto-permitir a experimentar o ambiente, a experimentar essa relação com as pessoas que estão ali naquele ambiente, né, dependendo do jogo, se permitir, né? Nessa entrega, né, principalmente para
os mais novos, aqueles que nunca fizeram teatro, né, normalmente tem receios, tem seus medos em relação à entrega. Porque normalmente os diretores, os primeiros preparadores, né, teatrais vão desenvolver, antes de jogos mais avançados, eles trazem muitos jogos que é para causar essa relação, né, essa relação de entrega um com o outro, assim, né, dos participantes. E aí alguns jogos propõem coisas que saem da zona de conforto, da zona né, como você vai permitir a entrega? Por exemplo, tem um jogo teatral em que todos os participantes levantam, né, uma vez de cada um, levanta o participante. Como assim? Então assim, vai ter um momento lá que né, cada participante, eles estão em grupo, pode ser em 5 pessoas, pode ser 10 pessoas, enfim. Então tá, digamos lá, 10 participantes, aí um deles vai se deitar e aí os demais vão suspender o corpo desse participante no ar, vão levantar ele, né? Vão levantar ele. Então vai ter participante segurando o pé, segurando a perna, vai ter outro segurando o quadril, vai ter outro segurando as costas, vai ter outro segurando... Então assim, quando você vê essa imagem assim, você percebe que há uma entrega daquele participante, em relação ao próprio corpo, né, em relação ao o que está sendo proposto, que é levantar ele, né, do chão para o ar e depois retornar ele para o chão. Mas para chegar a esse ponto de entrega, você já percebe assim que é trabalhado a confiança que ele tem que ter no outro, na outra, que vai estar levantando ele. Então assim, isso vai se tornar uma relação recíproca, né? Vai ter que ter os dois lados. Ter aquele que está fazendo a ação, confiar, né, naquele que está com o corpo, se ele está aceitando essa condição, e também o que está sendo levantado aceitar a condição de ser levantado. Então assim, essa entrega não é um abandono. Algumas pessoas podem pensar assim, tipo, mas então nesse jogo eu simplesmente abandono e delego essa função para o outro em relação a suspender meu corpo. Não é um abandono. O abandono, quando você se auto-abandona num jogo teatral, você delega essas responsabilidades para os outros e você tira a responsabilidade de si mesmo, de experimentar, de vivenciar. Então assim, não é um abandono. O abandono normalmente deixa você vulnerável. A ideia não é ser vulnerável, ficar vulnerável num jogo como esse, numa dinâmica como essa. A ideia é você se permitir, você ainda continuar com a responsabilidade de você sobre você mesmo. Você vai continuar com essa responsabilidade e você vai, no caso, permitir que os outros façam, né? Suspendam o teu corpo ali, vai permitir. Quando você não se auto-abandona, você continua ali no jogo, tendo as percepções, atendendo tudo que está sendo trabalhado e se percebendo. E olha só que interessante. A próxima palavra que eu vou destacar aqui com vocês é o se perceber, a percepção. Nos jogos de improvisação, né, todos os jogos, aquele jogo lá que eu trouxe para vocês lá do espelho, enfim, todos os jogos de improvisação que vocês vierem a executar, lembre-se, vocês vão focar na entrega, principalmente, no se entregar para o jogo, mas também tem essa questão da percepção ou autopercepção. Vocês vão sempre estar se autopercebendo. Então, assim, vocês vão estar percebendo como vocês estão. Vão estar percebendo, explorando novas coisas. São duas palavras que eu tenho que acrescentar aí, né? Além da entrega, quando eu falo aqui do perceber, existe a palavra também descoberta, que eu posso colocar aqui para vocês. A palavra descoberta, ela vem carregada nos jogos de improvisação. Toda vez que você está ali, se você está se entregando, né? Se está tendo essa permissão, você vai estar também experimentando novas
nós tendo novas descobertas sensoriais, físicas, intelectuais, dependendo do jogo e da proposta. Essas descobertas, né, elas vão estimular as percepções, como eu estava falando, elas são um campo muito abrangente dentro dos jogos teatrais, de improvisação principalmente, e de clown, que eu vou também passar para vocês. Então, assim, essa descoberta é algo que vocês têm que estar sempre em mente também. Então, assim, eu estou trazendo algumas palavras rapidamente para vocês, para reforçar o que vocês têm que pensar muito, né, em relação aos jogos, quando estiverem executando e participando de algum jogo, para que vocês também não se percam, né, e comecem a aproveitar melhor o conteúdo que estou passando para vocês. Então, assim, a entrega, como eu mencionei, aí as descobertas, né, a nova descoberta, a sua descoberta do seu corpo, descoberta do toque com o outro. Aí, nas descobertas, algo interessante a pensar que não é qualquer tipo de descoberta, assim, há sempre uma relação de parceria. Então, assim, a descoberta normalmente ocorre quando você está em dupla ou em um coletivo, executando determinadas ações. Então, assim, sempre quando você estiver nesse momento de descoberta durante os jogos teatrais, você e o outro estão nessa condição, né? E o outro integrante, a sua dupla está nessa condição de descoberta também, de experimentação. Então é uma descoberta em parceria, você em parceria com o outro, né? Com a outra, enfim. E aí, claro, temos a percepção, né? A autopercepção. Muitas sutilezas nós vamos aprendendo durante os jogos. Quando há entrega, há novas descobertas, você então realmente está vivenciando aquilo no espaço, está experimentando, está buscando novas coisas para você, vem a autopercepção. Você vai aprender muitas coisas, vai aprender novas habilidades, habilidades emocionais, cognitivas e até físicas, né? Fisicamente falando. Então você vai aprender habilidades que vão ser registrados, essas habilidades vão ser registradas no seu corpo, fisicamente falando, e também intelectualmente falando, essas habilidades vão estar com você. Isso vai aparecer nas suas futuras atuações, né? Quando você atuar em certos espetáculos, em certas peças teatrais, quando você for atuar sozinho, tudo a memória que você teve no corpo, né? Das suas aprendizagens, do seu aprendizado, né? Dessa questão da entrega, das novas descobertas e agora da percepção, vão fazer toda a diferença no seu trabalho. Então você vai ficar mais solto, vai ter mais controle, o teu pensamento vai estar mais rápido, mais acelerado. Então assim, você vai ter habilidades além, né, daquilo que você tinha antes. Por isso que eu digo, né, reforcei isso nos jogos, reforcei isso quando eu estava falando na videoaula número 9, né, falei sobre os desafios dos jogos e falei também que os jogos devem ser considerados exercícios né, são exercícios do teatro, não são meramente só para o corpo, eles servem para trabalhar a imaginação, para fortalecer a imaginação. E além disso, na questão da percepção, não só coisas grandes vocês vão perceber em vocês mesmos. Vocês vão percebendo coisas sutis, coisas pequenas. Às vezes uma atuação, quando você pensa assim, uma atuação de um ator, de uma atriz, às vezes uma coisinha pequena que ele fez no palco já chamou muito a sua atenção. Então para pensar, às vezes não precisamos só pensar nos exageros do teatro. Às vezes as pequenas coisas, as sutilezas do teatro chamam muito a nossa atenção. E também na autopercepção, vocês, nas novas descobertas, na entrega, vocês vão percebendo essas sutilezas que vocês vão aprendendo, aos poucos vão absorvendo para vocês. Vocês vão absorvendo essas sutilezas e isso vai fazendo toda a diferença. Vocês vão perceber pequenas ferramentas que vocês vão poder acionar de uma hora para outra. Isso vai ajudar vocês num trabalho, né? Então, assim, tem coisas que só mesmo experimentando, vivenciando um jogo teatral, né, havendo realmente entrega, disposto às novas descobertas,
né? Então, assim, as novas descobertas às vezes tem essa questão do contato com o outro, com a outra, a questão do toque, né? Do contato. O que é o contato no teatro? Né? Às vezes você ficar dar a mão para o outro, para o amigo, né? Fazer um trabalho de conexão com o espaço, um trabalho sensorial, de você tocar no corpo, né? Como eu falei inicialmente aí da entrega, que eu falei que tem uma atividade que é suspenso o corpo do ator, da atriz, pelos demais integrantes. Então você está, né, está na entrega permitindo ali que os outros toquem em você para levantar você lá para cima. Então essa questão do toque, do contato, vai fazer muita diferença. Vai trazer uma percepção diferente para você, para o seu corpo. Então assim, você vai perceber as tensões, você vai aprendendo a lidar com essas tensões do seu corpo. E logo você vai tendo mais entrega, vai tendo mais, vai se permitindo para novas descobertas no teatro. E isso vai trazendo coisas para você que você vai avançando no teatro. Você vai perceber, você vai começar a se auto-perceber e também vai perceber o outro, né? Como está o outro? Vocês estão crescendo juntos. O teatro, ele tem essa questão muito do outro, da outra, né? Elas falam muito de cumplicidade. A palavra cumplicidade que se relaciona a você estar ali com o outro, com a outra pessoa. Quando o ator está atuando e ele está fazendo um trabalho ali, tá um personagem, não sei o que e tal, e ele muitas vezes no olhar ele olha para o outro e o outro já sabe o que ele quer. Isso tem a ver muitas vezes com a cumplicidade que se criou-se entre esses atores, entre essas atrizes, enfim. E essa cumplicidade ela vai se dar principalmente porque esse ator ele teve muito mais essa questão da entrega, ele, né, se permitiu a novas descobertas, em parceria com o outro, com a outra, e procurou sempre se auto-perceber. Ele procurou se auto-perceber em conhecer a si próprio e conhecer a outra pessoa que está com ele. Então, olha só que interessante. Temos aí uma mega percepção em relação ao jogo teatral, principalmente de improviso, que vão trazer várias questões assim nesse sentido. E por fim, né, venho aqui a destacar basicamente que essa questão da improvisação, ela reforça a questão do ser em grupo, tá? De ser em grupo. Vocês podem buscar, né? Tem várias atividades que de repente são feitas até individualmente, alguns jogos de improviso, pode de repente ser uma proposta para um ator, para uma atriz, mas a grande maioria dos jogos teatrais de improvisação, né, até mesmo de clown, vão reforçar esse sentimento de ser em grupo. O teatro, ele basicamente acontece em grupo, um depende do outro, há muito isso. E mesmo o ator sozinho no palco, mesmo o ator sozinho, ele depende também de uma equipe. Então esse sentimento sempre vai estar se fazendo parte do teatro. Quando você está sozinho no palco, mesmo fazendo um trabalho de improvisação, atuação sozinho, você vai ter alguém que estava abrindo a cortina para você, vai ter alguém que estava lá no camarim verificando o que você precisava, vai ter alguém lá na sonoplastia, na iluminação, né, acompanhando todo o teu trabalho. Vai ter alguém assim, vai ter toda uma equipe que está ali por trás, que os outros não estão vendo. Então, assim, toda uma equipe que vai ajudar vocês. Então, o teatro necessariamente é um trabalho coletivo. Ele tem que ser considerado muito essa questão do ser em grupo, tá? Eu vou mais ou menos finalizando aqui com vocês essa parte teórica aqui, que eu, né, vim trazendo algumas coisas rapidamente para vocês terem uma noção e focar bastante nesses elementos quando, né, eu for trazendo alguns jogos de improvisação, de clown para vocês. E daí agora a segunda parte eu vou destinar para vocês atividades práticas, né? Vou executar algumas atividades práticas e aí eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção nessas atividades práticas, procurassem realizar com bastante atenção e lembrassem dessas coisas que eu destaquei para vocês, né? A questão da entrega, das novas descobertas,
do se auto-perceber, do ser em grupo, tá? Ah, mas é nessa questão do ser em grupo, eu vou estar sozinho, não tenho ninguém, procura lá chamar alguém para participar, tá? Pode ser um irmão, um filho, pode ser o pai, a mãe, pode ser um tio que esteja aí presente. Convida para participar, experimentar essas, né? Isso, como a Viola Spolin, ela colocava esse trabalho para as escolas, ela acreditava muito na formação humana, né, dos sujeitos, principalmente a partir do teatro de improviso. Então, assim, chama lá para poderem estarem juntos, participando. E vamos reforçar o teatro e trazer mais o teatro para a nossa, né, para nossa sociedade. Então, fiquem aí e acompanhem a segunda parte da nossa 10ª aula.